Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Laclécio Rodrigues, que faz uma pesquisa de doutorado em duas instituições ao mesmo tempo, né, cotutela que chama. Uma delas é a Unicamp e a outra é a Sorbonne, em Paris. E ele estuda as relações entre filosofia e fisiologia, medicina, na história da filosofia, alguns autores, alguns períodos, aí a gente vai perguntar para ele como que ele está fazendo essa pesquisa. Aí, obrigado pela sua presença aqui. Fica à vontade aí para você expor e contando aí o que você está pesquisando, se quiser falar um pouquinho de como é que você chegou nesse tema também, antes de falar dos temas, e o que te interessou nisso, também falar um pouco de você. Obrigado aí pela presença no canal. Valeu, Caio. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, saudar você e a todos que nos assistem, né, ou que vão nos assistir. Pois é, minha formação toda é em filosofia, pelo menos na graduação, aliás, ela é na Universidade Regional, Universidade Federal do Cariri, no interior do Ceará. Mas aí eu fiz um mestrado na UFPE, em 2013 a 2015, fui orientado pelo Érico Andrade, que é um cartesiano. Na monografia eu estudei método em Descartes. No mestrado eu estudei método e moral. E quando terminei o mestrado, me chamou muita atenção a exposição da carta prefácio, né, dos princípios do Descartes, quando ele diz que entende todo o conhecimento como sendo uma árvore e que nos galhos estão os frutos, que são aquilo que nos são mais úteis, muito embora não se possa desprezar a importância das suas raízes, né, ou da metafísica. Pensando isso, me chamou muita atenção o fato de que ele coloca a medicina, né, como um desses frutos, uma relação que na época não era para mim muito clara. E aí no doutorado eu comecei, no final do mestrado eu comecei a pensar em estudar uma antropologia cartesiana, e o que foi me levando para uma ideia de uma medicina cartesiana. Foi quando então resolvi fazer um projeto de doutorado nessa área. Só que aquelas coisas da academia, né? Você vai estudando, vai pesquisando e você vai vendo que é preciso retornar um pouco, né? Você tem algumas fundamentações que você tem que retornar. E aí eu comecei a retornar para o Renascimento, para Versalhes, para o Harvey, para outros pensadores, outros médicos, né? Tanto fisiologistas como Fernel, por exemplo, e alguns anatomistas do período do Renascimento. E aí eu vi a necessidade de estudar o Galeno. Quando eu senti a necessidade de estudar o Galeno para entender a filosofia do Renascimento, eu vi que todo o trabalho do Galeno foi uma tentativa de atualização à época do trabalho do Hipócrates, o que me levou a estudar o Hipócrates, né, o começo da filosofia grega. Então, quando eu estive em Paris no final de 2019 até o ano passado, eu aproveitei a minha estadia lá para ter acesso à Biblioteca Nacional da França e eu me deparei com um universo de obras sobre o Hipócrates. E aí eu vi que eu comecei a escrever muito e gostar muito do Hipócrates. Então, no lugar de fazer só uma filosofia da medicina com Descartes, né, uma filosofia médica com Descartes, eu resolvi tentar expandir, entre aspas, o meu projeto para entender como é que se dá a relação entre filosofia e medicina, principalmente em três momentos, né, no Hipócrates, no Renascimento e no Descartes, né, que vem imediatamente depois do Renascimento e que vai ser muito influenciado pelo Harvey, por exemplo, pelo Fernel, vai ter e outros médicos do período do Renascimento. Então, eu acho que o caminho foi esse, é uma abordagem que eu proponho mais histórica e sempre pensando a relação entre medicina e filosofia nesses três momentos. Essa é a ideia geral da minha tese. Muito interessante. Se você quiser contar, então, um pouco mais do Hipócrates e do Galeno, e depois a gente conversa sobre a recepção deles na modernidade. Pronto. Então, vou fazer uma breve exposição de um pouco, algumas das minhas conclusões ou dos resultados que eu consegui até agora no estudo do Hipócrates, para depois a gente conversar sobre o Renascimento e, por fim, falar um pouco da relação entre filosofia e medicina no Descartes. O Hipócrates,
né, ele é dono, né, de um conjunto muito grande de obras que compõe o que é chamado de Escola de Cós, e existe uma grande confusão, interpretações ambíguas acerca do que é o corpus hipocrático, né? Para alguns estudiosos, o corpus hipocrático é a obra do Hipócrates e a obra dos vários discípulos que ele teve. Existem alguns livros, inclusive, que são externos à própria Escola de Cós, mas que a tradição, por algum motivo, provavelmente teria colocado entre essas obras do Hipócrates. Então, o Hipócrates, vocês sabem que é considerado o pai da medicina ocidental, e é dono de uma obra gigantesca. Na minha pesquisa, eu estudo, sobretudo, duas obras. Eu faço uma abordagem mais aprofundada, que são obras mais relacionadas mesmo à filosofia ou à história da medicina da época de Hipócrates. Uma delas é a medicina antiga, né, ou a antiga medicina, e a outra é a natureza humana. Né? É um livro que não pelo menos eu não conheço uma tradução para o português ainda, eu tive acessado em francês, em outras línguas, no grego também, e essas duas obras são exatamente o campo onde eu vou me aprofundar um pouco mais na minha pesquisa. Então, como eu disse, minha relação, meu estudo é uma relação entre filosofia e medicina, e dentro do próprio corpus hipocrático, nós vamos ver que há uma diferente interpretação acerca do papel da medicina. Inclusive, isso é uma das teses, por exemplo, que o Joanná, que é um grande estudioso do Hipócrates, coloca como um fundamento que justificaria a divisão do corpus hipocrático em, no mínimo, 4, 5 autores, porque a própria interpretação do que seria a medicina é uma interpretação, muitas vezes, distinta e até antagônica em algumas obras. O primeiro, em algumas obras de Hipócrates, apresenta a medicina como uma arte da cura, portanto, é um conhecimento que é empírico, que é muito mais empírico do que racional, que é uma técnica que, a partir da experiência, você vai dizer, por exemplo, na medicina dos antigos, né, inclusive numa crítica que ele vai fazer ao método do que ele chama dos antigos, ou seja, dos pensadores anteriores a ele, e nessa divisão ele vai apresentar a medicina como arte de cura, que é, como eu disse, mais empírica do que racional. Já em outras obras, ou em outros momentos, às vezes da mesma obra, inclusive por isso que tem um certo questionamento se a natureza humana, por exemplo, seria uma obra só, ou é uma composição, né? Alguém escreveu uma parte e outra pessoa teria escrito outra parte, que apresenta uma medicina mais relacionada à filosofia e, portanto, a uma cosmologia. Assim, seria uma medicina mais racional do que empírica, com um método estabelecido a partir de fundamentos racionais e, de certa medida, fundamentos lógicos. Nessa medicina, a natureza teria um sentido, nessa cosmologia do Hipócrates, ou nessa medicina filosófica, a relação entre filosofia e cosmologia teria uma relação muito mais natural. Então, uma relação, um sentido muito mais amplo. Então, isso é basicamente o conceito que eu trago da filosofia hipocrática, que eu estou chamando de filosofia da medicina, ou mais precisamente de medicina filosófica. Né? Um conceito, um termo que o Joanná usa em uma determinada passagem do texto dele sobre Hipócrates, e eu desenvolvi no primeiro capítulo, ou pelo menos eu estou desenvolvendo um conceito do que eu chamo de medicina filosófica, ou seja, uma medicina que tem uma característica encontrada no Hipócrates que aproxima essa filosofia com a medicina. Né? Então, nós podemos apresentar esse conceito de medicina filosófica como uma das tendências, né, dos estudos sobre a medicina realizados por alguns filósofos pré-socráticos. Né? Esses filósofos tratavam, sobretudo, de questões da medicina a partir de uma relação entre a filosofia da época, eminentemente cosmológica, e a medicina enquanto esse pensamento racional na época de Hipócrates. Então, é uma medicina que eu posso dizer cosmológica. Mas por que uma medicina cosmológica? Porque é uma medicina que se relaciona com a natureza, que tenta entender o corpo do homem. Nós poderíamos chamar isso de fisiologia, no sentido mais moderno, que tenta entender o homem a partir de determinadas leis naturais ou leis da física.
né, no sentido das leis conhecidas na época, claro, sem anacronismo. Então, por exemplo, o Joanart, ele vai dizer que essa medicina ela seria uma união estreita entre filosofia e a própria medicina, tanto quanto com a cosmologia e a filosofia. Né? Por exemplo, ele vai dizer que isso é encontrado em alguns pensadores como Empédocles, Diógenes. Esses pensadores eles vão trazer alguma relação entre filosofia e medicina no sentido que nós podemos falar de medicina filosófica. Isso leva à segunda questão que eu desenvolvo, que é uma antropologia já em Hipócrates, né? Porque quando nós estudamos o pensamento pré-socrático, nós, via de regra, vemos que os pré-socráticos eles têm uma preocupação cosmológica, muito mais do que uma preocupação antropológica, né, que vai ser considerada na história da filosofia, tendo o seu desenvolvimento, sobretudo, a partir do Sócrates e do Platão, com as questões éticas, políticas e acerca do próprio conhecimento. Né? Os pré-socráticos, exatamente por esse nome, eles têm uma preocupação mais cosmológica, e aí, na natureza humana do Hipócrates, tanto na natureza humana quanto na medicina antiga, nós vamos ver que há já nessas duas obras uma preocupação que nós podemos dizer, uma preocupação antropológica, mas que vai ter uma relação direta com a cosmologia. Então, eu apresento, né, na minha pesquisa também uma ideia de que no Hipócrates já há um pensamento antropológico num sentido que pode ser por exemplo, e até no começo da modernidade. Por que eu digo isso? Porque a medicina hipocrática ela é uma medicina que ela naturaliza o homem, ela submete, torna o homem mais um elemento na natureza e, portanto, obedecendo às leis do mundo natural. Isso o Hipócrates diz como é uma medicina só empírica, ou seja, o ensinamento ele era transmitido sem método, só por observações e testes. Testava, dava certo, então se desenvolvia essa pesquisa, ou esse medicamento. Nós podemos dizer que é uma medicina mais, como se chama hoje, uma medicina semelhante ao conhecimento, se bem que o conhecimento indígena, a partir da medicina, é um conhecimento muito desenvolvido e tem muita racionalidade. Mas vamos, a partir de testes, basicamente empírico no sentido mais original da palavra, a partir de experiências para ver o que dá certo e o que não dá. Em contrapartida, existe aí um segundo momento na medicina hipocrática, que é uma medicina que está ali de alguma forma racionalizada, que tem uma compreensão do homem como um ser natural, né? E esse homem está submetido às mesmas ordens e leis da natureza, e é possível, então, que essa medicina filosófica, ela afaste a ideia de que a saúde e a doença sejam provocadas, por exemplo, pelos deuses, que é uma coisa que o Hipócrates combate nas suas obras, né? Sobretudo nessas duas obras. A saúde e a doença, ela não tem uma relação com os deuses, ela tem mais uma relação física, ou seja, deriva dos alimentos, da dieta humana, dos cuidados com exercícios físicos, né? São coisas naturais e não sobrenaturais. Os deuses, segundo Hipócrates, não têm relação nenhuma com doença e com saúde, mas sim a racionalidade ou a forma como o homem conduz sua vida. Por isso que há uma racionalização da medicina nesse sentido. Acho que está claro, para entender, como acompanhar o desenvolvimento. Perfeito. Então, como eu disse, essas duas obras do Hipócrates, eu vou apresentá-las brevemente, que são obras que não são muito conhecidas aqui, né, porque são poucas as pessoas que estudam Hipócrates, não é exatamente um filósofo dos mais lidos. No livro, né, Periarcais Intriquae, ou seja, a medicina antiga, ou a antiga medicina, esse livro ele é um livro curto, tem lá suas 40, 50 páginas, e ele é dividido em duas partes. Uma parte ele apresenta a famosa teoria dos humores, que o Galeno vai desenvolver, e que
vai ser um elemento fundamental, até o Descartes ainda chega a falar da teoria dos humores, e quando ele fala dos espíritos animais. Então, numa primeira parte, ele apresenta essa teoria dos humores. Na segunda parte, ele faz um estudo mais fisiológico e anatômico mesmo, ou seja, ele vai tratar de apresentar um conhecimento sobre os órgãos e a capacidade que esses órgãos têm de organizar e consequentemente, de promover a saúde ou a doença, e tudo seria, então, a saúde e a doença nesse sentido, seria o funcionamento adequado dos órgãos, e esses órgãos eles são afetados pelo ar e pelos fluidos provocados por esses humores. Então, portanto, a medicina ela tem uma relação direta com o exercício físico, né, a condição da manutenção da medicina, segundo Hipócrates, é o exercício físico, a alimentação e os cuidados com a higiene. Ele vai dividir em dietética, exercício físico, né, e a dieta, basicamente, né? São essas três coisas. Então, e ele vai falar que o médico tem, antes de qualquer coisa, a responsabilidade de manter o estado natural do corpo, que é a saúde. Só em momentos em que as formas naturais não podem ser alcançadas para promover a saúde é que vai entrar, por exemplo, a ideia da cirurgia que ele desenvolve, né? Ele tem um livro também com esse nome, Cirurgia, ou outras formas de tratamento que são, hoje a medicina conhece como tratamentos invasivos. Então, toda a filosofia hipocrática, ou a filosofia da medicina do Hipócrates, é uma medicina naturalizada, que naturaliza o homem, e, portanto, os tratamentos têm que ser também seguindo essa ordem natural. Portanto, se há uma ordem natural num período em que a cosmologia era a forma da filosofia pensar, então, uma forma racional também. Então, uma outra obra que o Hipócrates vai desenvolver, essa já tem um conjunto de questões um pouco mais delicadas, vamos dizer assim, é a natureza do homem, ou Periphysios Anthropoi, né? Uma obra que existe uma certa dúvida se teria realmente sido uma obra do Hipócrates ou se teria sido uma obra de um dos seus discípulos, né? Até hoje existe um debate acerca dessa questão. Esse livro ele é dividido em 3 partes, né? Esse livro ele é também um dos primeiros tratados que vão delimitar claramente que o objetivo da análise da medicina é o homem, o estudo do homem. E aí, nisso, eu diria que, pelo menos baseado na minha leitura também, não é uma opinião só, é um resultado de uma pesquisa, que essa obra, no pensamento grego, é considerada uma das primeiras obras, de fato, antropológicas, porque é uma análise do homem no sentido antropológico. Há uma teoria antropológica lá do homem, do que é o homem, como ele é constituído e como é que se organiza a sua vida. Então, é um tratado antropológico, é um dos primeiros tratados, e tem uma divisão em 3 momentos esse tratado. Um dos primeiros, no primeiro momento, que vai dividir aí, que vai ser mais ou menos nos 8 primeiros capítulos, é um texto relativamente curto, ele vai apresentar essa teoria antropológica, né? E, sobretudo, ele vai atacar as teses cosmológicas, ou seja, já vai ser um posicionamento distinto da medicina antiga. É um texto que vai atacar algumas teses cosmológicas, ele vai atacar também teses monistas, é uma característica também, uma crítica aos monistas, né, os pensadores pré-socráticos monistas. E muito interessante, uma das coisas mais observadas nessa tese, que nós podemos pensar talvez como um amadurecimento, se a obra é do Hipócrates, que é um texto que não se dá para ter certeza até hoje, é um debate, mas aparece já, por exemplo, no grego, o phâneron, né, o verbo do manifestado, do evidente, ou seja, do observável. Veja que as ideias desenvolvidas na natureza do homem já trata de uma medicina mais observável agora, com uma crítica à cosmologia, que é um momento anterior, um momento distinto do que eu tinha falado até agora, como uma crítica. Na primeira obra ele faz uma crítica à experiência, agora ele já fala do phâneron, do manifestado, daquilo que é expresso, visível, e
ele vai limitar o conhecimento aos fatos observáveis e compreensíveis. Então, no final do livro, ele já vai tentar propor uma integração entre essas duas formas de pensar a medicina, tanto uma arte baseada na observação, mas também uma procura de fatos observáveis que possam ser explicados de uma forma lógica. É uma concepção de ciência bastante antiga, né, um pouco, mas que se aproxima de alguma forma do pensamento, do conceito de ciência, que vai ser apresentado ali, que vai ser gestado no Renascimento e vai ser desenvolvido, né, que vai nascer, de fato, na modernidade, com Bacon, Descartes e outros pensadores. Então, a ideia da evidência que ele usa é interessante. Isso é, inclusive, um dos fatos que eu faço uma relação da evidência em Hipócrates com a evidência em Descartes como um método, né, como um caminho, percurso da ciência, porque no Hipócrates ele já trata da medicina com essa mesma característica que nós chamamos aqui de evidência, que o Descartes também vai tratar, estabelecer como um elemento fundamental do conhecimento da filosofia, né, como a pedra fundamental. Então, já na segunda parte do livro, né, que vai se estender mais ou menos do capítulo 7, 8, até por volta do capítulo 15, o que nós vamos encontrar é uma descrição, ainda que superficial, das patologias humanas. Ou seja, dado que patologia, no tanto, é o antinatural. No primeiro momento, ele apresenta um homem, uma tese antropológica do homem, as características naturais do homem, as patologias, ou seja, as doenças, são alguma coisa antinatural do homem. Então, portanto, se é antinatural, tratar essas patologias consiste em buscar trazer essa naturalidade de volta ao homem. E aí onde vai entrar a ideia da medicina como uma arte curativa, né? Ou seja, uma tentativa de devolver ou trazer o homem de volta ao seu estado natural, que é, segundo Hipócrates, a saúde, né? Sobretudo na juventude. Mas e por isso que é tão importante. Tem uma coisa muito interessante no Hipócrates também, que ele, nessa obra, que ele fala da importância do cozinheiro. Ele diz: o primeiro médico foi um cozinheiro, porque aquele homem que descobriu que cozia os alimentos facilitaria o processo de digestão, ele conseguiu poupar os homens de um conjunto de mazelas que eles sofriam, não se sabe exatamente desde quando. Então, os primeiros cozinheiros são os primeiros médicos, porque eles atuam na medicina no sentido de que eles conseguiram prever problemas que são desenvolvidos a partir da alimentação humana, que é uma característica fundamental. Na dietética, por exemplo, ele vai estabelecer quais são as horas. É interessante isso também, porque algumas obras do Hipócrates, quando ele vai falar, por exemplo, da medicina, e aí ele vai associar no livro dos lugares, e são coisas até relativamente que fazem muito sentido ainda hoje para a medicina, como, por exemplo, a alimentação em dias quentes, o que deve ser alimentação em dias quentes, o que deve ser alimentação em dias frios. Ele discute em muitas obras se é melhor se alimentar uma vez por dia comendo uma quantidade muito grande ou proporcionalizar essas divisões, se é melhor se alimentar no final do dia, se é melhor se alimentar no início do dia. Tem toda uma questão dietética, em épocas de combates, como deve ser o alimento, tem toda uma questão dietética, nutricional no Hipócrates acerca disso, né? Tudo para buscar essa saúde, como eu disse. Já na terceira parte do livro, né, da natureza humana, nós vamos encontrar, que vai mais ou menos até o capítulo 24, que é o final, aí ele vai exatamente prescrever isso que eu estava falando, que são esses regimes, os regimes saudáveis, né? A forma como o homem deve conduzir a sua vida para poder manter aquilo que nele é natural, que é a saúde. Então, minha pesquisa em Hipócrates consiste, basicamente, né, em alguns pontos principais, nessa compreensão dessa divisão do conceito de medicina como uma arte, portanto, empírica, ou como um conhecimento mais racionalizado, e aí, portanto, relacionado à cosmologia. Depois, a crítica que ele faz à cosmologia e o desenvolvimento de um novo método de medicina que vai tentar associar e sintetizar essas duas perspectivas. E, sobretudo, nessas duas obras, né, eu trabalho de forma mais exaustiva, vamos dizer assim,
na natureza humana e na medicina antiga. Eu faço isso para depois chegar no Galeno. No Galeno, o que o Galeno vai fazer, né? O Galeno viveu no século II depois de Cristo, então, aí alguns 400, 500 anos depois do Hipócrates, o Hipócrates era a referência de medicina da época, e o Galeno ele vai estudar, né, em Pádua a obra do Hipócrates e vai ser, por exemplo, o Galeno chega a ser o médico de imperadores romanos durante o período em que desenvolve, e também um grande estudioso também. Vai traduzir obras de Platão, vai fazer comentários de Platão e de Aristóteles e traduzir para o latim as obras do Hipócrates, e vai escrever muito também sobre a filosofia grega. Uma das coisas fundamentais que o Galeno conserva e desenvolve no Hipócrates é a teoria dos humores. E é importante que a gente perceber que essa teoria dos humores ela vai se estender por quase 1.800 anos, porque ela é desde o Hipócrates até o início da modernidade, na verdade, por quase 2.000 anos. Desde o Hipócrates até o início da modernidade, toda a medicina vai ser fundamentada nessa teoria dos 4 humores, né? Bilis negra, bilis amarela, o sangue e o flema. Essas ideias, então, elas vão chegar na modernidade até no Descartes, né? Só que a concepção, que é um aspecto interessante, nós vamos ver daqui a pouco, vou comentar um pouco disso. Quando nós chegamos no período da Renascença, a ciência, a medicina, ela primeiro se aproxima da arte, então ela vai ser representada de forma, sobretudo a partir da arte, e depois que nós vamos, e aí, como vai ser representada a partir da arte, sobretudo a escultura e a pintura, alguns dos principais médicos, eles vão ser também artistas, né? Há uma herança ainda dessa medicina galênica, hipocrático-galênica. A medicina medieval, a contribuição, ela não vai se dar, pelo menos eu não encontrei na minha pesquisa, uma importância de obras fundamentais, porque a tradição filosófica e cristã concebeu o Galeno como um grande médico, então vai ser o médico, a referência de medicina em todo o período medieval vai ser o Galeno, e que vai ser ainda no Renascimento. No Renascimento, a partir do começo da vivissecção de animais, da dissecação de corpos humanos, alguns de forma clandestina, e depois, aos poucos, a igreja vai permitindo que as universidades façam isso, é que os estudos sobre o interno do homem é que vai se constituir. Ou seja, o Renascimento vai começar a alterar essa filosofia galênica e hipocrática a partir de experimentos, de fato, de observações e de tentativa de representar essas observações a partir da obra de arte, né? Como não se podia, por exemplo, conservar corpos, não existia qualquer técnica para conservar corpos que pudessem ser visíveis para estudos, os médicos da época eles foram buscar nas artes, sobretudo na pintura e na escultura, uma forma de reproduzir esses estudos. É por isso que nós vamos ver o quanto foi importante, por exemplo, em Albertini, em Vessário, o uso das placas anatômicas, né, os desenhos, a reprodução, uma tentativa de um estudo de uma vivissecção, né, ou seja, abrir um animal vivo e tentar estudar o funcionamento dele ainda vivo, e também da dissecação, né, os corpos mortos, e ver como eles são tratados enquanto objeto de estudo. Então, no Renascimento, a medicina ela se apresenta como um estudo novo. A medicina, quando eu falo aqui medicina enquanto objeto de estudo, ela vai se apresentar sobretudo enquanto anatomia no início. As principais obras, os principais tratados de medicina, eles vão estar relacionados às artes e vão ser, por isso, vão ser mais tratados de anatomia, ou seja, tentativa de descrição, de divisão do corpo, né, descrição das funções, das partes e as funções. A medicina do Renascimento, em seu primeiro momento, então, ela vai tentar entender as partes internas, isso ela diferencia da hipocrática e galênica,
porque não havia essa preocupação na compreensão interna do homem, até por conta também do aspecto técnico disponível na época, não existia qualquer recurso para isso, mas o Renascimento vai começar essa tentativa do homem conhecer a si mesmo a partir do corpo. É interessante esse aspecto, porque como a medicina do Renascimento, ela vai se desenvolver dentro desse contexto artístico e cultural do Renascimento, vai ser aí uma tentativa do conhece a si mesmo, conhece a ti mesmo, do Sócrates, só que agora falando do corpo, né, que o Foucault também vai pensar sobre isso quando ele vai falar sobre o Renascimento, na história da loucura e tudo, a forma de lidar com a loucura e, portanto, com a medicina também, na Nascimento da Clínica. Em alguns textos ele vai fazer essas compreensões, apresentar essas ideias da filosofia e medicina dos períodos anteriores. Então, essa filosofia da medicina que apresenta no Renascimento, primeiro com uma anatomia, e o interessante é que os médicos da época, isso é uma coisa que também me chamou a atenção na pesquisa, eles tinham uma concepção da medicina como uma disciplina dentro do contexto do humanismo, ou seja, uma disciplina humana, não como uma disciplina da natureza, né? como os gregos pensavam, já que tentavam relacionar com a natureza, ou pelo menos essa relação, e como hoje nós entendemos a medicina como ciência biológica ou natural, já que trata do homem, do corpo natural do homem. Mas a compreensão de medicina no período medieval é toda ela uma compreensão de uma medicina humanista, portanto, uma ciência humana mesmo, uma compreensão como parte dos estudos da ciência humana. Isso vai se ver, por exemplo, no Versalhes, a compreensão, né, quando ele vai falar sobre a compreensão de medicina, o sentido. E aí tem uma coisa da medicina do Renascimento, e nessa tentativa de entender o conhece a ti mesmo a partir do corpo humano, ou seja, o conhece a ti mesmo agora é olhar para dentro, não só na consciência ou nas ideias, como pensava o Sócrates, mas também no corpo. Né? O conhece a ti mesmo do Renascimento, diferente do conhece a ti mesmo do Sócrates, né, e do Oráculo de Delfos, não é olhar só para os pensamentos, agora é olhar para o corpo. O homem se abrir também para entender o seu funcionamento enquanto natural, enquanto um ser vivo. E com isso vai se construir, portanto, na ideia do corpo humano como uma coisa, vamos dizer, podemos considerar um renascimento sagrada, ainda por conta da igreja, isso não vai se dar de uma forma sem arte, ou seja, não vai ser uma coisa técnica no sentido meramente instrumental, mas vai ter toda uma questão na aura representada na interpretação e na leitura, na compreensão desse conhece a ti mesmo, né, no corpo humano. Isso é uma característica fundamental. Também porque no Renascimento nós vamos ver uma ideia semelhante à ideia do Hipócrates, que é o quê? A relação do microcosmos, ou seja, do homem, com o macrocosmos, com a natureza como um todo. O Hipócrates já fala, quando ele fala em cosmologia e antropologia como sendo uma relação natural, uma compreensão, portanto, com uma parte de um todo, o homem sendo uma parte de um todo, portanto, entender as leis do funcionamento do cosmos me permite entender as leis do funcionamento do homem, o Renascimento vai trazer isso também. Nós sabemos que o Renascimento vai ter como uma das principais características essa relação do microcosmos com o macrocosmos, uma tentativa de interpretar isso. Isso, na minha concepção, baseado na bibliografia que eu consultei, de alguma forma nós podemos falar de uma herança, aí, de uma forma mais clara, sobre essa relação da medicina antiga com a medicina do Renascimento. Então, há uma relação da medicina no Renascimento que nós podemos pensar com a arte. A filosofia do Renascimento ela é considerada por muitos pensadores da época, muitos médicos da época, uma arte, não só uma ciência, não só um saber, mas uma arte. Então ela vai ser elevada ao patamar
da mesma valorização da época de outras artes, como a escultura, como a pintura e tudo. Eu acho que isso é uma característica fundamental desse período em vários pensadores do Renascimento. Nós vamos ver essa preocupação, portanto, com a arte, e isso não vai se dar, na medicina não vai se dar. Por exemplo, no Vincenzo Dante, né, quando ele escreve Tratado das Proporções Perfeitas, uma obra clássica do Renascimento, quando ele está preocupado ali em pensar na escultura, na pintura, na arquitetura, a forma de relacionar as partes para tentar se aproximar aquilo que vai ser representado ao mais natural possível, ao mais real possível daquilo. Na medicina também vai acontecer isso. Os médicos, eles vão tentar, quando vão representar nas plaquetas, né, desenhos do corpo humano, como, por exemplo, no De Humanis Corporis Fabris, do Versailles, nós vamos ver isso nas plaquetas, uma tentativa, inclusive muitas pintadas por ele mesmo, em algumas ele achou que não estava bom o suficiente, e ele contratou artistas para pintar, né, as partes do corpo que ele queria mostrar, mas sempre pensando, uma coisa interessante, porque nesse primeiro momento da medicina do Renascimento, é uma medicina sobretudo anatômica. Então, portanto, tende a descrever as partes do corpo, então vai se preocupar com a forma e com a função. Mas uma coisa não vai ter essa preocupação no começo do Renascimento, que já vai se dar mais no final do Renascimento, e o Descartes, por exemplo, já vai ter essa preocupação, o David Haber também já vai ter essa preocupação, quando ele escreve De Motus Cordis, que ele não quer mais só entender a divisão, a organização, a forma e a função. Ele quer entender exatamente o funcionamento, ou seja, para que serve no sentido mais profundo. Ou seja, aí nós já vamos ver, por isso, o desenvolvimento de uma medicina que o Descartes vai chamar de um mecanicismo. Quando o Descartes, no Tratado do Homem, apresenta a medicina, quando ele diz, eu vou falar dos homens normais, mas para que eu fale desses homens, é preciso que primeiro eu separe o corpo da alma, eu falo de cada uma dessas coisas, dessas substâncias separadamente, para depois eu mostrá-las como é que elas estão juntas e unidas, e como elas funcionam juntas e unidas. O Descartes, quando faz essa divisão, ele está preocupado em pensar a divisão, o funcionamento do corpo sem a alma, ou seja, enquanto máquina. Por isso que ele vai fazer a relação com o autômato, porque também por meio de um contexto histórico de perseguição e de não muita liberdade na ciência, né? Então, a análise do Tratado do Homem, a análise que o Descartes faz, a divisão, a função, mas também o funcionamento, ou seja, quando esse corpo está funcionando, como é que um órgão altera o outro e como é que se dá essa relação mecanicista, ou seja, quais são os movimentos voluntários que eu preciso fazer internamente para mover minha mão, por exemplo. Então, o Descartes está preocupado com uma questão fundamental, que é uma questão fisiológica, ou seja, é preciso explicar uma física do corpo para que possa fazer sentido os movimentos que nós somos capazes de fazer. E aí, onde estaria a origem desse movimento? Como é que ele é fundamentado? Então, eu vou começar já andar para o encerramento, e aí você fica à vontade para perguntar o que você queira. Quando o Descartes vai tratar do homem, primeiro, quando ele vai ter uma preocupação nisso, inclusive existe até uma questão, vamos dizer assim, uma postura ética do Descartes, até questionável, né, porque alguns biógrafos dizem que quando ele estava muito interessado pela medicina, foi exatamente quando ele acabou tendo uma filha, né? Ele engravidou se eu não estou errado, uma serviçal que trabalhava para ele, alguma mulher que trabalhava no lugar onde ele morava. E aí, durante a gravidez, ele questionava se ele não teria engravidado essa mulher só na intenção de estudar o fenômeno do desenvolvimento do feto, do nascimento e do crescimento da criança, né? Tanto que ele é acusado até de dar pouca atenção à filha, e tanto que ele morre jovem, muito jovem, adolescente ainda,
a filha dele, que tinha por nome Francine. Existe esse questionamento, porque exatamente nesse período ele vai escrever uma obra chamada O Desenvolvimento do Feto, né? Uma obra de medicina sobre o feto, e depois ele vai desenvolver alguns estudos sobre o crescimento, como uma forma de entender o fenômeno. O Tratado do Homem é um dos primeiros livros que o Descartes escreve, né? Vai ser escrito em 1633, mas só vai ser publicado pós-morte, né? Porque no Tratado do Homem, que é o Tratado do Mundo e o Tratado do Homem, uma obra só, no Tratado do Mundo ele desenvolve leis, né, ou apresenta leis naturais muito semelhantes às compreensões, por exemplo, do Galileu. Como o Galileu publicou em 1630 sua obra máxima, né, e foi condenado pela Igreja, o Descartes teve medo de publicar, em 1633, o Tratado do Mundo. Então ele escreveu, mas não publicou. Só depois de morte é que essa obra veio ao conhecimento de todos, né, e foi publicada, mas há uma relação do Descartes já com Harvey. Nas cartas ele cita algumas vezes o Hipócrates, ele cita muito o Galeno, e ele cita também o Harvey e diz que concorda com o Harvey, inclusive no discurso do método, né, ele fala da circulação do sangue também, que é a tese do Harvey que vai revolucionar a medicina. Então, eu tendo a ver na passagem da medicina do Renascimento para a medicina, no início da medicina moderna, ou seja, lá de Alberti, de Berengário, por exemplo, do Vessário para frente, a preocupação fisiológica, anatômica, aliás, não vai ser mais o grande elemento. Claro que os estudos anatômicos ainda hoje são desenvolvidos, mas o que marcou a época, no primeiro momento do Renascimento, foi a anatomia, por causa dessa relação com a arte, sobretudo com a representação, pintura e escultura, e a medicina interpretada como arte também, como essa arte do conhece a ti mesmo, no sentido do corpo. Já no segundo momento do Renascimento, no início e nesse caminho para o início da modernidade, eu tendo a ver que há uma característica da medicina mais próxima do que hoje nós chamamos de fisiologia. Ou seja, agora não interessa mais só entender e dividir o corpo, entender a forma e a função dos órgãos, mas agora é preciso entender o seu funcionamento de uma forma mais racionalizada. Isso vai ficar claro, por exemplo, em obras como Fernel, a Fisiologia de Fernel, De Modo Cordes do Harvey e o próprio Tratado do Homem do Descartes. Então, a minha pesquisa ela vai nessa linha, e o objetivo final do livro é mostrar que, em todos esses momentos, do livro, não, da tese, né, na verdade, em todos os momentos, ou pelo menos nesses 3 momentos da medicina, nós temos aí o que eu posso chamar de medicina filosófica, e o Descartes vai trazer uma racionalidade com a fisiologia dele, maior a isso, o Harvey, mas sobretudo o Descartes. E aí a minha pesquisa consiste, então, em chegar no Descartes, mas fazendo esse percurso histórico da medicina, pelo menos em uma abordagem histórica, portanto, não aprofundada no pensamento medieval, por exemplo. É uma coisa que, haja visto o fato de que, como eu disse, o Galeno, ele é a referência da medicina no período medieval, e vai ter uma influência de outros pensadores, por exemplo, como o Pico della Mirandola, mas vai ter uma relação muito com questões que não são racionais ou racionalizáveis, vamos dizer assim, com ideias relacionadas ao místico, na ideia de medicina de Pico della Mirandola. Eu não faço um desenvolvimento muito aprofundado disso, eu cito em algumas coisas, faço algumas comparações, mas me interessa mais essa questão propriamente da medicina com a filosofia. Hipócrates e Galeno, depois já chegando no Renascimento e, por último, no Descartes. E eu tento haver uma continuidade nessa perspectiva de pensar a medicina. E pelo tempo, eu acho que a exposição era mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, fique à vontade para perguntar o que você quiser, Caio, e pronto. Vamos conversar agora. Muito obrigado, Lacrécio, pela exposição. Ficou bem claro, sim. É uma tese continuista, então. É tentar mostrar, como você disse no final, né?
Mas você reconhece, por exemplo, do Galeno para o Hipócrates, alguma novidade teórica, alguma contribuição? E depois, no Renascimento, como que eles inserem o Galeno num contexto que vem ali de um período medieval, que você falou que não vai entrar, né? Mas que também tinha suas preferências por outra fisiologia, que pensava o corpo de outra forma. Quando essas traduções do Galeno aparecem, tem alguma outra novidade? Ou é só um resgate de uma questão antiga? Como que você vê também as possíveis rupturas, as possíveis descontinuidades nesse processo todo? Tem assim, na verdade, o pensamento do Galeno é uma atualização do pensamento hipocrático, mas não fica nisso. Também por causa da escola do Galeno, né, a escola metodística. Então, ele vai desenvolver a medicina agora, vai aproximá-la de um percurso metódico, que o Hipócrates não desenvolve nessa forma. O Galeno vai trazer uma perspectiva metódica da medicina, da ciência médica, e ele vai tratar uma característica também que não se encontra muito no Hipócrates desenvolvida. E o Galeno vai trazer a questão preventiva. Para o Hipócrates, a medicina ela é preventiva no sentido da alimentação, dos exercícios físicos e da higiene. O Galeno vai trazer como novidade, a partir dessa questão metódica, por exemplo, alimentação própria para curar doenças, ou seja, uma outra característica muito comum também no Galeno, que nós vamos ver uma preocupação maior com a intervenção, com a cirurgia, até porque o Galeno ele foi médico de alguns combates. Então, por exemplo, ele vai ter uma preocupação em estudar formas de cirurgia, de intervenções para tratar os doentes, porque ele mesmo narra em alguns livros, ele narra que para um bom médico, para quem quer ser um bom médico, não há escola melhor do que batalhas de guerra. Diz que todas as coisas possíveis de se estudar, você se encontra nesse espaço. Então, uma característica fundamental do Galeno vai ser o desenvolvimento da medicina a partir dessa questão empírica da intervenção, com cirurgias, não só com essa dietética, não só com exercício físico, não só com a higiene, mas agora a cirurgia, ou seja, uma medicina restaurativa, inclusive algumas traduções, alguns termos. Boa parte, um problema, uma dificuldade que nós temos, né, no caso, no Brasil, de estudar o Galeno, sobretudo as obras do Galeno, é que elas quase não têm elas traduzidas para o português, e até para línguas modernas é muito raro encontrar. Várias obras, eu estou sofrendo no processo de tradução de algumas obras do Galeno, porque elas têm uma tradução bilíngue do grego para o latim. Então, não é uma tradução fácil, é uma coisa que demanda tempo. Todo o comentário, por exemplo, do Galeno sobre a obra do Platão, ela é pouco conhecida por conta disso. Toda ela é nessas duas línguas antigas, o que dificulta muito. Mas há essa questão fundamental de pensar no processo de restauração da saúde a partir da intervenção. O Hipócrates ele não pensa exatamente nesse sentido, ou ele dedica pouco tempo a isso. Eu acho que isso é uma característica fundamental. E aí, por isso que ele desenvolve um método. Então, existem formas, por exemplo, de fazer intervenções cirúrgicas, a posição do órgão, a posição de onde deve ser feito o corte, essas coisas torna-se mais descritivo também, mais prático. É uma característica da medicina do Galeno em relação ao do Hipócrates. Qual foi o outro ponto que você... Sobre se as traduções feitas do Galeno, a reintrodução do Galeno no Renascimento, também não representam uma ruptura com a medicina medieval? Em que sentido? Sim, por conta do contexto do Renascimento, como o próprio nome diz, o Renascimento vai em busca de autonomia, né, no pensamento. Então, uma característica fundamental é isso. Porque a medicina medieval, como eu disse, o que nós vamos ter de mais racional na medicina medieval são algumas obras, por exemplo, do Avicena, né, o filósofo árabe,
Tem algumas obras, inclusive do Hipócrates, que ele traduz, que ele comenta, e aí vai ser um médico que nós podemos encontrar um desenvolvimento, uma perspectiva mais racional na medicina medieval. Mas, por exemplo, durante vários séculos, a igreja proibia qualquer intervenção no corpo, né? Como sendo uma coisa sagrada, a morada do espírito, essa coisa toda, a igreja tinha várias restrições, né? Tem uma imposição de várias restrições ao desenvolvimento. Inclusive, por isso, a medicina não se desenvolve muito. No desenvolvimento do Renascimento, sobretudo no final do século XIV, mas ao longo do século XV, que vai ser um século de mais liberdade, é por isso que boa parte desses pensadores vão se situar nesse período, que a igreja vai dar uma maior autonomia e um resgate desses valores, desses conhecimentos gregos e romanos, vai vir com mais força. Consequentemente, o pensamento do Galeno vai vir também nessa esteira. Já no século XVI vai ter mais um conjunto de restrições, porque no século XVI a igreja vai começar a endurecer mais a perseguição e a limitação a essas ideias do Renascimento, né, com o Concílio de Trento, sobretudo depois a resposta da igreja a Lutero, Calvino, né, vai ser um elemento de reforma. Exato. Muito bom, Laclesso. Gostei muito da sua exposição aí. Se quiser dizer alguma última coisa, fique à vontade. Então, eu só queria agradecer, Caio. Mais uma vez, dizer que foi um prazer estar conversando com você. Essa conversa já era para ter acontecido bem antes, mas as correrias do dia a dia acabaram limitando o tempo e a possibilidade. Espero que tenha sido do jeito que você espera, a conversa tenha sido uma conversa pouco formal, tentei não ser tão formal, mas é isso. Agradecer a você e a todos que assistirem. Obrigado, eu que agradeço aí. Depois, quando terminar a tese, já fica o convite aí para voltar aqui para falar se teve novidades, aí como é que foi a conclusão. Espero que você consiga aí concluir, que corra tudo bem. E para quem assistiu aqui também, a gente agradeço. Deixe uns comentários aí depois para a gente continuar a conversa e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.